Quando você pensa em mudanças climáticas, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Secas, furacões, fogo, muito fogo. Mas eu não estou aqui falando de incêndios criminosos. Florestas inteiras queimando, animais morrendo. E seria bem assim que você se lembraria da Amazônia hoje. Mas existem outros ecossistemas que não vão sofrer da mesma maneira com as mudanças climáticas. Existe uma outra ameaça batendo às nossas portas: a elevação do nível do mar. As medidas por satélites revelam que, na última década, o nível do mar quase dobrou de altura, quando comparado com as 2 últimas décadas anteriores. Estima-se que até 2100, em um cenário pessimista, o nível do mar se eleve a quase 1 metro. E isso traz grandes consequências para as zonas costeiras. Nessas zonas costeiras vivem aproximadamente 40% da população mundial. São 2,5 bilhões de pessoas que vivem nessas zonas. Mas o caso é mais grave ainda, porque tem 1 bilhão de pessoas que vivem nas zonas costeiras de baixa elevação. E o que é isso? Aquelas zonas que estão praticamente no nível médio dos mares. Os efeitos das mudanças climáticas vão trazer a erosão cada vez mais forte, inundações costeiras e a entrada das águas do mar para dentro de estuários e deltas, que são aqueles rios que desaguam no mar. As consequências são enormes e se agravam ainda mais com os eventos extremos. E eu acho que vocês viram isso no Rio Grande do Sul. Eu vivo em uma dessas zonas. Eu vivo no Amapá. Aquele estado que ele fica ali, bem grudadinho, nas margens do principal canal do Rio Amazonas, na sua foz, o Canal do Norte. Mas essa região, hoje, tem grandes ameaças. A erosão, as inundações e também as entradas de água salgada. Olhar para essa região requer um outro olhar, diferente daquele que nós aplicamos na terra firme. Tem que olhar com olhos de ver. Na foz do Amazonas tem uma luta entre 2 titãs, o próprio Rio Amazonas e o Oceano Atlântico. É um lugar onde a geologia ela é muito rápida. E os processos acontecem de uma forma muito intensa, mudando a paisagem. Nessa zona, vivem cerca de 7 milhões de pessoas na foz desse rio. A alta magnitude dos processos e a alta intensidade dos processos geram uma condição perfeita para que nós tenhamos, enormes prejuízos com o aumento do nível do mar. E, além disso, nós temos que lembrar que as marés adentram mais de 800 quilômetros para dentro do Amazonas. É quase 2 vezes a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você já parou para pensar no tamanho desse estrago? No tamanho desse impacto? As mudanças climáticas
não trazem apenas secas dos rios. Elas trazem o mar mais para perto das populações. E é necessário agirmos agora para minimizar esses efeitos que já estão afetando os nossos recursos naturais, as nossas populações, as nossas infraestruturas e até a nossa bioeconomia. E o que nós vamos fazer para minimizarmos esses efeitos? Eu acredito em uma tríplice resposta. Primeiro, é preciso sanar a lacuna de informações. Pois que se nós não tivermos informações confiáveis, contínuas, e aquelas que realmente precisamos, nós estamos navegando às cegas. Parte dessa informação, ela pode ser sanada com o apoio das próprias comunidades, pois são elas que sofrem a influência dessas mudanças em seus territórios. Para sanar uma pequena parte dessa lacuna de informações, nós criamos o Observatório Popular do Mar, pesquisadores e comunidades. O observatório foi criado para que possamos ter um mínimo de informações sobre esse território. Nesse observatório, as comunidades, elas observam, elas medem e elas refletem sobre as medições que elas fazem. E aliam também o conhecimento dos seus maretórios, que são os territórios influenciados pelas marés. Segundo, a sociedade, de uma forma geral, e as comunidades, elas precisam ser parte ativas da solução, pois são elas que estão vivendo nesses territórios. Elas precisam participar do debate, elas precisam ser ouvidas. E elas precisam aliar também o seu conhecimento dos seus maretórios nas tomadas de decisão. E para fechar essa tríplice, é preciso que as informações cheguem e também sejam apropriadas pelos tomadores de decisão, pois que são eles que tomam as ações sobre os territórios. É preciso criar fóruns que integrem comunidades, a sociedade civil, os governos, as empresas e todos os cidadãos, para que possamos tomar efetivamente decisões e ações estratégicas pautadas em conhecimento e em soluções baseadas na natureza. E não podemos esquecer que a gente também precisa usar a inovação e a adaptação tecnológica. E por falarmos em riscos tecnológicos, enquanto nós debatemos a necessidade de conhecermos nossos recursos, lá no fundo marinho, existe um perigo real, imediato e ignorado. Todos os dias, navios-tanques carregados de óleo e derivados adentram nas nossas hidrovias com um risco de derramamento de óleo. Risco esse que nós não estamos preparados, nem com informações e nem com redes de respostas. E enquanto nós debatemos também a nossa mudança na matriz energética, nós estamos rodeados por plásticos, que estão na nossa mesa, estão na nossa comida e até em nossos corpos. Mas todas essas ameaças, todos esses riscos, eles não podem afetar a nossa esperança de um futuro melhor.
nós precisamos agir, unir forças para enfrentar esses efeitos adversos das mudanças que estão ocorrendo nessas áreas costeiras e que afetam a nossa e a nossa sociodiversidade, afetam as nossas estruturas e afetam a qualidade de vida das populações. É necessário que a gente aumente o grau de conhecimento sobre os nossos sistemas costeiros e marinhos amazônicos, pois essas informações, elas são fundamentais na tomada de decisão. É preciso tirar essas pessoas e esses ambientes da invisibilidade. Eu te convido a conhecer a Amazônia costeira, uma das muitas Amazônias invisibilizadas, mas com o olhar de quem vai realmente ver.